Aleluia! Graça e paz. Estou começando mais um programa, um estudo preparado, produzido para a Web Rádio Timbaúba Gospel. Desde já aviso que quem quiser o conteúdo completo, vá lá no YouTube, canal Luiz Silva Timbaúba. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe e lá você vai ter este conteúdo na íntegra, todo esse estudo na íntegra. Nós também temos os nossos canais, né? No Instagram, Luiz Silva 6869. No Kawai, Irmão na Obra. Também temos no TikTok, @luiz.s.silva3. No Facebook, Luiz Silva Timbaúba. E também a nossa web rádio no Google, Rádio Timbaúba Gospel. Você vai encontrar lá, não é essa a logomarca, já mudou a logomarca, né? Mudamos de empresa também, mas está lá, Rádio Timbaúba Gospel, com a nova logomarca. Também temos na Rádiosnet, a nossa web rádio, e você pode acessar todos esses canais, principalmente esse conteúdo completo no YouTube, daqui a pouco estará lá, e você pode ouvir na íntegra, em nome de Jesus, aprender juntamente conosco. E aqui nós vamos aprender hoje sobre uma questão que é muito pertinente, onde as pessoas elas não têm muito a noção, né? E às vezes eu mesmo, muitas das vezes eu me perguntei, o inimigo, né? O pai da mentira, ele é, como diz, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Mas em alguns momentos, para confundir a mente das pessoas, ele usa a própria palavra para poder usar como estratégia e fazer com que as pessoas pequem. Um exemplo, né? Dois exemplos, mas o primeiro, no jardim ele confundiu a mente de Eva, ao invés de estar ali trabalhando, né, ao lado do seu marido, não, estava fofocando, passeando, né, e fofocando com a serpente, conversando, ao invés de estar conversando com o marido, estava conversando com a serpente. E não sou eu que estou afirmando isso, é a própria Bíblia que diz que ela que estava de papo com a serpente, então fofocando. E a serpente veio e falou, olha, mas Deus não disse que vocês iam morrer se vocês comessem desse fruto? E ela falou, não, sim, a gente vai morrer, então, mas que vocês não vão morrer não, gente. Vocês vão ser igual a Deus. Vocês serão iguais a Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Ou seja, vocês conhecem somente o bem. Deus conhece o mal. E vocês vão passar a conhecer o mal. E nisso ela não mentiu. Ela falou a verdade. Baseado nessa verdade, ela induziu a primeira mulher ao erro. E a mulher induziu o homem ao erro. Ponto entendido? Sim. A segunda, quando Jesus Cristo foi tentado, o diabo usou a palavra para confundir a mente, talvez aí humanamente fraca, talvez não, certamente fraca, frágil, de Jesus, que havia jejuado, caso engano, 40 dias e 40 noites, e pegou ele ali naquele momento, tentou fazer com que ele transformasse pedras em pães, tentou fazer com que ele saltasse ali de uma altura enorme, dizendo que os anjos, Deus daria a ordem para que o não deixasse cair e se machucar, entregaria a eles os reinos, e é nesse ponto onde nós vamos estudar. Amém? Título: O pai da mentira mentiu quando ofereceu os reinos do mundo a Jesus, dizendo que a ele pertenciam. A Bíblia descreve a tentação de Jesus no deserto, onde Satanás ofereceu os reinos do mundo em troca de adoração.
Você encontra isso lá em Mateus 4, versículo 9, 8 a 9. Lucas, também em Lucas 4, versículo 5 a 7. A pergunta é se Satanás mentiu ao dizer que os reinos do mundo lhe pertenciam. E aí, o que você acha? Ele mentiu? Ele é o pai da mentira, irmão Luiz Silva. Sim, mas ele mentiu quando ele disse que aqueles reinos do mundo ele daria a Jesus. Como é que alguém dá aquilo que não é seu? Mas nesse caso, mais à frente nós vamos ver que ele deu, ele ofereceu porque Adão, quando pecou, o primeiro Adão, perdeu o reino do mundo e passou uma procuração, digamos assim, para Satanás. Então, os reinos do mundo têm sim seu governo pautado no poder de Satanás. Momentâneo, mas é um poder. E vamos ver isso mais à frente. Perspectiva bíblica. Soberania. Soberania de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus é criador e soberano do universo e todos os reinos do mundo pertencem a Ele. Salmo 24, 1 e Daniel 4, 25. Poder de Satanás. De acordo com ele é descrito como o príncipe deste mundo. Olha só, ele, Satanás, é o príncipe deste mundo. E você encontra aí essa referência em João 14, 30. O Deus desse século, um Deus com D minúsculo, mas é um Deus deste século. Veja só, ele tem autoridade, sim. Ele tem poder, sim. Ele é o príncipe deste mundo, em João 14, 30, e o Deus deste século. Ficou entendido? Então ele poderia, sim, oferecer aquilo que a ele momentaneamente pertencia, os reinos do mundo. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, sugerindo que ele tem um certo grau de poder e influência sobre o mundo. Interpretação. Mentira ou verdade? Parcial. Alguns interpretam que Satanás mentiu ao dizer que os reinos do mundo lhe pertenciam, pois Deus é o único que tem autoridade absoluta sobre o mundo. Poder delegado. Deixa eu dar um conserto aqui, porque essa parte vai para o livro, né? Então, poder delegado. Outros sugerem que Satanás pode ter tido um certo grau de poder delegado sobre os reinos do mundo, mas isso não significa que ele tenha autoridade legítima sobre eles. Título: quando Adão desobedeceu o não, né, entre aspas, mas foi um não, a primeira vez que a humanidade ou um homem ouviu o não, foi quando Deus disse, tudo é teu, mas daquela árvore que está no meio do jardim, da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, não comereis. Então, quando Adão desobedeceu o não de Deus, ele perdeu o domínio sobre o reino terreno, foi expulso do jardim e passou sua autoridade para Satanás? Sim. De acordo com a narrativa bíblica, quando Adão desobedeceu o mandamento de Deus no jardim do Éden, houve consequências significativas para a humanidade. Para a humanidade e para a criação. Eu estou aqui colocando aqui
alguns pontos que na hora de digitar, aleluias, para a relação entre Deus, a relação entre Deus e o homem. Consequências da desobediência. Perda da comunhão. A desobediência de Adão resultou na perda da comunhão direta com Deus no jardim do Éden. Lembra que quando virava ali o dia, Deus descia no jardim e conversava com Adão? Tanto que quando Adão pecou, Deus desceu, foi visitar o jardim, como de costume, e procurou Adão, e Adão se escondeu com medo, porque ele já conhecia o mal, ele sabia que havia pecado. E procurou Adão, cadê você? Não, eu estou escondido. Por que, Adão? Tu não quer se esconder? Estou parafraseando. E Adão falou, não, porque eu estou nu. E Deus já falou, e aí, quem foi que te disse que tu estava nu? Ora, desde a criação andavam nus e não percebiam, porque não havia maldade, não havia malícia, não havia conhecimento de que aquilo ali era um suposto pecado. Por que suposto? Porque até então não havia pecado. Havia a simplicidade. Os animais hoje andam nus e a gente olha para eles normalmente, não tem malícia, não tem desejo, não tem, embora haja alguns loucos, alguns zoofilias, né? Zoofilósofos, um nome desse termo aí que eu nem procuro saber, mas que tem esse desejo por animais, enfim, cada doido com sua mania. Mas Adão e Eva perceberam, né? Estavam nus. E aí Deus pergunta, quem percebeu que estava nu? Aí Adão, sabiamente, né? Para não dizer covardemente, como já disse, olha, foi a mulher que tu me deste. Ela me deu de comer. E a mulher colocou a culpa na serpente, ou seja, ninguém assumiu, mas todos tiveram que assumir suas respectivas responsabilidades da desobediência. E uma delas foi a perda da comunhão. Deus não desceu mais no jardim para visitar o homem. O homem não precisou mais somente sentir fome e pegar as frutas que quisesse no jardim para comer. O homem precisou trabalhar, suar, sangrar. A mulher precisou ter filhos com dores de parto. A serpente passou a comer pó, a rastejar. E isso nós vemos as consequências de um erro, de uma desobediência. Segunda, expulsão do jardim. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Gênesis 3, 23 e 24. Ponto 3. Mudança na relação. A desobediência também resultou em uma mudança na relação entre Deus e a humanidade, introduzindo o pecado e a morte no mundo. Lembra-se, quando a serpente falou a verdade, vocês não vão morrer. Agora vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Vocês só conhecem o bem. A ciência, o fruto da ciência vai dar a vocês o conhecimento do bem e do mal. Vocês vão ser igual a Deus. Deus conhece o bem e o mal. Vocês são inocentes demais. Conhecem somente o bem. Quando vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal. Vão ser igual a Deus. Olha que atratividade. Ela mentiu? Não, ela falou a verdade. E aí, era melhor se nós estivéssemos conhecendo somente o bem. A autoridade sobre a terra. Para concluir, né, essa parte aí, primeiro entrou a morte espiritual. Eles já desobedeceram e já perderam a comunhão com Deus. Houve o sacrifício de um animal, de uma pele, para tirar sua pele, o derramamento de sangue, primeiro derramamento de sangue, para que, ao invés de se cobrirem com folhas
de árvores, né, ou de plantas, eles se cobrissem com peles de animais. Futuramente, o segundo Adão derramou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi introduzido pelo primeiro Adão, derramou seu sangue inocente para cobrir a nudez espiritual do homem. O primeiro animal sacrificado inocentemente foi tirado ali a sua pele para cobrir a nudez física do homem. Essa é a revelação que Deus me dá nesse momento. E aí, por consequência, a morte física. Levou-se anos, né? Tirando da parte que ele passou o seu tempo de vida, Enoque, que passou aí tantos séculos, né? Digamos assim, e depois foi se reduzindo. Autoridade sobre a terra. Interpretação. Alguns interpretam, algumas interpretações sugerem que, como resultado da desobediência de Adão, Satanás ganhou influência e autoridade sobre o mundo terreno. 2. Referências bíblicas. Isso é apoiado por referências bíblicas que descrevem Satanás como o príncipe deste mundo, como encontramos lá em João, que eu estou fazendo e estou consertando aqui, que foi feito ontem, viu? João 14, 30, ou o Deus desse século, Coríntios 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Redenção de Cristo. Plano de redenção. No entanto, a Bíblia também descreve o plano de redenção de Deus através de Jesus, quando veio para restaurar a relação entre Deus e a humanidade, e para derrotar o poder do pecado e de Satanás. 2. Vitória em Cristo. Em Cristo, os crentes, aqueles que creem, os que creem, né? Eu coloquei aqui bem claro, entre aspas, para não dizer que é somente os crentes. Não, é aquele que crê. O carcereiro, lá em Paulo deixou bem claro para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crente é aquele que crê, mas virou-se um sinônimo de religião, né? Ah, a religião dos crentes, a lei dos crentes. Não, isso não tem nada a ver. Crente é aquele que crê. Jesus, certa vez, falou para Tomé: olha, tu está crendo porque tu está vendo, mas mais bem-aventurado é aqueles que não me veem, mas creem. Então, ou seja, crente é aquele que crê. Tem a oportunidade, vamos lá, de novo, vitória em Cristo. Em Cristo, os crentes, os que creem, têm a oportunidade de serem restaurados à comunhão com Deus e de participar da vitória sobre o pecado e Satanás. A narrativa bíblica apresenta uma complexa interpretação entre a desobediência humana, o poder de Satanás e a relação e a redenção oferecida por Deus em Cristo. Conclusão: 1. Complexidade. A questão de saber se Satanás mentiu ou não é complexa e depende da interpretação das Escrituras. 2. Soberania de Deus. Em última análise, a Bíblia Sagrada enfatiza a soberania de Deus sobre todos os reinos do mundo. E Satanás é um ser criado que opera dentro dos limites estabelecidos por Deus, a exemplo da história de Jó. Por que a exemplo eu coloquei aqui? Não estava, mas eu coloquei aqui. Por que a exemplo da história de Jó? Porque Satanás falou: olha, se tu me deixar fazer tais coisas com ele, tu vai ver que ele vai blasfemar de ti na tua face. Deus falou: vai,
Tu quer? Então vai. Agora tem um limite. Tu pode tirar tudo que ele tem em terreno, mas não toca na vida dele. Ou seja, Satanás tem o poder de tirar tudo, mas não tem o poder de tocar na sua vida. Ficou bem claro isso? Então ele tem um limite estabelecido por Deus. A resposta pode variar dependendo da perspectiva teológica e da interpretação das Escrituras. Concluindo, fontes: a Bíblia, o Google e a inteligência artificial. Autor: Diácono Luiz Silva, esse que vos fala, para, no caso foi ontem, né, dia 28/4/5, aliás, de 25. E esse estudo, amanhã ele conclui e nós vamos fazê-lo ou um livro ou uma apostila e vai estar à disposição de quem quiser, assim, estes conteúdos para poder estudar e fazer aí o seu trabalho. Amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção à palavra de Deus. Como já disse, esse conteúdo está na íntegra no YouTube, mas tem os outros canais, como já descritos. Que Deus abençoe o seu dia e continue na presença do Senhor. Amanhã estaremos produzindo mais um vídeo para concluir esse compilado de estudos, né? E a gente não vejo a hora já de ver isso tudo transformado numa apostila ou no livro. E amanhã a gente termina esse trabalho, né? E começamos uma nova etapa. Mas caso amanhã, ou melhor, caso hoje seja a volta do Senhor, eu e toda a equipe da Rádio Timbaúba Gospel queremos ver você lá no céu. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ver se funciona. Funcionou!